Olá, muito boa noite a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Ahm, Vamos ter a oportunidade de assistir a mais um webinar da Humana, uma parceria com a Farmácia e Distribuição, indo hoje para o tema dos imunoestimulantes na criança. A grande defesa é a melhor resposta. Para nos falar disso, temos a doutora Paula Iglesias Ferreira, a quem muito agradeço desde já que esteja hoje connosco, e que, enfim, já vai sendo conhecida de todos vós, penso eu. A doutora Paula Iglesias é licenciada em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, mestra em Farmácia Assistencial pela Universidade de Granada. A sua atividade docente é bastante extensa, quer na Faculdade de Farmácia de Lisboa, quer no Instituto Superior de Saúde Egas Muniz, posteriormente, onde lecionou também, e ainda na Universidade Lusófona, em Farmacoepidemiologia, mais tarde. Já para não falar da extensa lista de publicações, trabalhos, artigos e dois livros. E, portanto, muito obrigado pela sua presença e muito obrigado por esta nova oportunidade de a ouvirmos. Eu, antes de passar a palavra, ia apenas deixar aqui uma nota muito importante a quem nos está a ouvir, que tem que ver com a metodologia, no final, para a colocação de perguntas. Vão encontrar no vosso painel um espaço que se chama Q&A. Aí sim é que se devem colocar as perguntas. As perguntas que entrarem no chat, nós provavelmente, até pelo volume de coisas, não temos a oportunidade de ver e, portanto, por favor, as vossas questões coloquem-nas no Q&A. Muito obrigado. Passo então a palavra à doutora Paula Iglesias. Ora, muito obrigada, Álvaro. Boa noite a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer mais este convite para participar deste terceiro webinar deste ciclo de formação e queria agradecer, se me permitem, à Farmácia e Distribuição, ao Henrique Silva, à Daniela Lopes e à Humana por mais este convite, ao Álvaro Nunes e à doutora Maria de la Concepción Matesanes, que também está aqui connosco, mas no back-office. Portanto, o meu agradecimento por mais este convite e uma boa noite a todos. Aproveito também para felicitar pela oportunidade, de facto, este momento tão oportuno para podermos hoje falar um pouco sobre os imunoestimulantes e, de facto, como é que nós, na farmácia, nos podemos efetivamente, na prática, colocar o nosso foco na prevenção e não apenas no tratamento das infecções respiratórias de trato superior, onde estamos, de facto, muito treinados para intervir. Queria também, obviamente, cumprimentar todos os que se juntam a nós neste serão. E eu vou agora tentar aqui partilhar a minha tela. Bom, então, o Alva já me apresentou com muito detalhe, eu sou farmacêutica, e hoje o nosso sumário desta primeira parte, desta sessão que é tripartida, depois o Álvaro Nunes fará uma intervenção e no final eu retomarei para a terceira parte com os casos práticos, mas de facto esta primeira parte eu vou falar um pouco, recordar o conceito das infecções respiratórias do trato superior, que são maioritariamente agudas, que são maioritariamente virais, que são maioritariamente virais, agudas, mas que muitas vezes se transformam em recorrentes, principalmente nas crianças. E, de facto, esta altura do ano em que nós estamos aqui agora a entrar, de outubro, começa amanhã, não é? No calendário, mas esta é a altura do ano, do nosso outono e inverno, no nosso hemisfério, de facto, a prevalência destas infecções é muito maior. E, portanto, é de facto muito oportuno que hoje estejamos aqui no começo desta época a abordar esta temática. O papel dos imunoestimulantes, do que são os imunoestimulantes e o que é que nós temos disponível na farmácia como arsenal terapêutico para intervirmos, então, ao nível da prevenção e não apenas no tratamento destas patologias. Muito rapidamente, e recordando a anatomia do trato respiratório, de facto divide-se em superior e em inferior. Podemos dizer que no âmbito dos problemas de saúde menores e pelos quais as pessoas recorrem a nós,
nesta época do ano, do outono e inverno, de facto, a constipação e o resfriado comum é muitíssimo prevalente, de origem maioritariamente viral, repito, portanto, de 80% a 90%, mas não só, também há outros problemas do trato superior, mas também do trato inferior, maioritariamente causados por vírus, como eu disse há pouco. Os rinovírus assumem aqui um papel importante, mas não só, também podemos falar do influenza, do vírus sincicial respiratório, mas de facto as faringites, as laringites e todos os sintomas associados à constipação e ao resfriado comum, a febre, a dor de cabeça, a dor de garganta, a rinorreia, as rinossinusites, de facto os vírus têm aqui um papel muito importante nestas infecções do trato respiratório superior e muitas vezes estas infecções do trato superior podem ou descer e dar tosse também, por exemplo, ou podem originar outro tipo de complicações. Nomeadamente, nas crianças é muito, muito comum, muito frequente as otites e as amigdalites, que surgem aqui como uma sobreinfecção, muitas vezes bacteriana, com início prévio com uma infecção viral aqui do trato superior. Nós, na farmácia, estamos muitíssimo, como eu disse há pouco, treinados e habituados para tratar o resfriado comum, tratar a tosse, tratar a rinorreias, rinossinusites, temos dor de garganta, dor de cabeça, estamos de facto muito treinados, temos um arsenal terapêutico muito eficaz e seguro, e não sujeito a receita médica, temos muitos protocolos de indicação farmacêutica, que são publicados todos os meses na revista Farmácia e Distribuição, mas hoje o foco desta conversa, desta sessão, não é o tratamento, mas sim, eu também vou falar um pouco de tratamento enquanto tratamento coadjuvante, mas hoje o foco é a prevenção. O que é que nós podemos fazer num contexto preventivo para evitar ou para atrasar, de facto, que estas infecções respiratórias, nomeadamente que as agudas se transformem em recorrentes, mas também até evitar que as agudas surjam, principalmente nas crianças, mas não só. Também vou falar aqui nos casos práticos dos adultos. Mas, de facto, este é o foco. E que evidência científica temos nós, porque devemos basear a nossa prática na evidência científica, para recomendarmos determinados produtos que muitas vezes não são medicamentos, são suplementos, não é? Que evidência científica e a importância da evidência científica e dos estudos, da robustez científica, para nós suportarmos, defendermos a nossa intervenção, recomendarmos aos nossos doentes imunoestimulantes, e já vamos ver o que é que isto significa. Portanto, como eu estava a dizer, nós estamos muito centrados nos doentes, não é? E hoje vamos concentrar-nos aqui nos saudáveis, como é que podemos evitar que fiquem doentes, mas naqueles que já estão doentes, como é que podemos acelerar o seu processo de recuperação ou de convalescença. Dizer-vos também que as pessoas saudáveis já têm aqui uma colonização, o trato superior e o trato respiratório inferior já estão colonizados desde que nascemos. Temos aqui uma microbiota residente, que é diferente do trato superior, do trato inferior. E isto é importante, estas bactérias e estes fungos, fagos, vírus, etc., que aqui residem na mucosa do trato respiratório superior e na mucosa do trato inferior, são importantes porque eles, de algum modo, estão relacionados com a microbiota intestinal. E já vamos ver a importância que isto tem quando falamos do sistema imunitário e da ação dos probióticos, mas não só no nosso sistema imunitário. Bom, como eu estava a dizer, estes são os sintomas principais, não é, das infecções do trato respiratório superior e muitas vezes as infecções agudas, respiratórias agudas, transformam-se em recorrentes. E isto é particularmente crítico nas crianças, até aos 8, 9 anos, mas é mais crítico ainda, é mais prevalente ainda nas crianças até aos 2 anos de idade. E não só porque têm um sistema imunitário ainda não totalmente desenvolvido, podem aqui estar outros fatores envolvidos também, mas de facto é um período crítico, até aos 2 anos de idade. E, como eu disse e repito, muitas vezes estas infecções do trato respiratório superior acabam por desencadear, por evoluir para uma otite ou para uma amigdalite. Alguns exemplos dos sintomas, a febre é muito comum estar presente nestes quadros das infecções respiratórias virais, onde, como eu disse e sublinho, o resfriado comum ou a constipação é o mais prevalente e que nós tratamos todos os dias na farmácia, agora nesta época do ano. O ano passado foi um pouco atípico, não é? Deste contexto pandémico, e vamos ver a importância das medidas e também a eficácia das medidas, não só ao nível da etiqueta respiratória, como do uso das máscaras, não é? E da lavagem das mãos. Mas, de facto,
a evidência, os números nus e frios, não é? O que nos dizem é que, de facto, as crianças sofrem destas infecções respiratórias do trato superior e, de facto, têm entre 6 a 8 infecções respiratórias por ano. E principalmente as vias superiores, como eu já disse, que podendo depois evoluir, não é? Ou descem, ou as tais otites e amigdalites, podendo evoluir para esse quadro, mas de facto 6 a 8. E este número é ainda maior, ou pode ser ainda maior nas crianças até aos 2 anos de idade, podendo chegar dos 8 aos 12 episódios por ano. E o que é que isto significa? Daria praticamente uma média de uma infecção por mês. Se estas situações evoluem para otites ou amigdalites, lá está, sobre infecção bacteriana, o que é que sucede? Muitas vezes estas crianças vão ter necessariamente que tomar antibióticos. E daí surge todo um suceder de consequências, como a disbiose intestinal, que pode levar à diarreia associada aos antibióticos. Temos também todo um quadro de possível resistência que se desencadeia a partir daí e que nós devemos, como agentes de saúde, promotores de saúde, devemos tentar evitar e prevenir o mais possível. Daí que seja tão importante esta intervenção e quanto mais precocemente possível, melhor. E de facto, a importância de querermos evitar que uma infecção aguda se transforme numa recorrente. A definição de infecção recorrente varia, há várias definições, e na preparação deste seminário, deste webinar, de facto foi um dos assuntos sobre os quais eu me debrucei, e a definição de infecção recorrente varia conforme os estudos e as referências que são usadas. E podemos estar a falar desde mais do que 3 ou mais infecções num período de 6 meses, num período crítico, no nosso caso aqui será o outono e inverno, no nosso hemisfério, em Portugal, não é? Em concreto. Mas há outras definições que podem ir até 6 num período de 6 infecções no episódio, durante um ano, até depois pode variar de acordo com o tipo de infecção, se é baixa ou se é alta, e de acordo com o agente etiológico. Portanto, há aqui algumas variantes, a definição varia, mas no slide que vos vou apresentar em seguida, aqui considera-se de facto infecção respiratória recorrente, cuja aqui o acrónimo IRR, se nós olharmos mais do que 3, não é? E se nós olharmos aqui para as idades, menos que um ano a 2, 3, 4 anos, 5 a 9, aqui estão a vermelho comparativamente aos outros grupos etários, porque claramente, olhando para aqui, percebemos que as crianças são as mais afetadas. E são as mais afetadas principalmente pelos tais vírus, não é? E isto tem consequências. Tem consequências para além daquelas que eu referi, também o absentismo, porque é no inverno, no outono e inverno, a principal causa de absentismo nas creches, nas escolas, por parte das crianças e dos seus irmãos, e também dos pais ao trabalho para tomarem conta destas crianças, sendo certo que muitas vezes estas infecções se transmitem também ao agregado familiar, porque de facto a proximidade tem que ver aqui com o modo de transmissão, não é? Destes vírus, destes problemas de saúde, e tem que ver também com o facto de no inverno estarmos mais confinados, portanto, em ambientes mais fechados, o que vai propiciar essa proximidade e essa transmissão. E, efetivamente, verificamos que este grupo das crianças até aos 9 anos é o mais afetado, por isso aparece aqui a vermelho no gráfico. E deste grupo verificamos que até aos 2 anos, mais ainda. Portanto, se aqui falávamos há pouco de 6 a 8 infecções por ano em média, não é? Trato respiratório superior, nas crianças até aos 2 anos pode ir, como eu disse, até às 12 infecções por ano. E depois, outro facto aqui relevante também é que é 23%, portanto, 1/5 em cada 5, vai desencadear, de facto, uma infecção recorrente, respiratória recorrente, sendo o maior número de casos registados entre os 1 e os 8, aqui, lá está, assinalado a vermelho. Bom, em suma, estas infecções respiratórias de trato superior são maioritariamente virais, são autolimitadas, ou seja, se nós não fizéssemos nada, elas resolver-se-iam por si, mas nós vamos querer acelerar o processo de recuperação, vamos querer aliviar os sintomas, porque tem aquele quadro que eu descrevi há pouco, de sintomas muito frequentes, e queremos também evitar complicações e evitar que se transformem em infecções recorrentes. São maioritariamente sazonais, nesta altura do ano, afetam principalmente as crianças, os sintomas já descrevi anteriormente. Queremos evitar principalmente aqui otites e amigdalites. Isto é relevante porque os estudos que vos vou apresentar são exatamente sobre estes dois problemas, estas duas complicações que surgem, e queremos evitar que, de facto, uma situação aguda, uma infecção aguda, se transforme numa recorrente.
como é que nós, pensando agora na prevenção, nosso foco desta sessão de hoje, o que é que nós podemos fazer para melhorar a nossa resposta imunitária perante estes agentes, estes vírus que circulam, não é? Ou com os quais nós nos deparamos com maior prevalência nesta altura do ano. Então é fundamental um estilo de vida saudável, que passa não só pela nutrição, pela prática de exercício físico, tudo isto está demonstrado a sua relação com uma boa resposta imunitária, mas também um sono adequado. Tudo isto é fundamental, um bom equilíbrio entre estes parâmetros. Mas não só. Como eu disse, estamos a falar, neste caso estamos a falar de doenças transmissíveis, respiratórias, não é? Portanto, os aerossóis ou as gotículas infectadas com o vírus e, portanto, todas as questões relacionadas com a etiqueta respiratória, que nós agora estamos todos todos conhecedores, todos digo os doentes também, conhecedores e praticantes, e é importante perceber, de facto, o impacto que isto teve no ano passado, nos números, nomeadamente no caso da gripe, por exemplo, a gripe que também afeta particularmente cerca de 30%, também circula bastante nas crianças, entre 30% a 40%, o vírus influenza, e aqui e a importância também de lavar as mãos, efetivamente. Mas não só. Hoje temos também evidência científica relativamente aos micronutrientes e relativamente aos micronutrientes, ou seja, não estou a falar de macronutrientes, que seriam as proteínas, os lípidos e os hidratos de carbono, não é? Mas dos micro, aqueles nutrientes que nós precisamos de uma quantidade menor, e que são as vitaminas e os minerais, não é? E se eu vos perguntasse, provavelmente todos me iam dizer a vitamina C, a vitamina D, não é? E porventura o zinco, não é? Que são daqueles que têm mais evidência científica relativamente a melhorar a nossa resposta imunitária e, portanto, que são úteis neste contexto preventivo sobre o qual nós hoje nos vamos incidir. Mas também ao nível dos probióticos e pré-bióticos, ou seja, dos micro-organismos vivos, que vão ter aqui um impacto positivo na nossa saúde, e os pré-bióticos, ou seja, pré-vida, que vão ser o alimento destes probióticos, que na maioria das vezes são bactérias, lactobacilos e bifidobactério. Podem também ser leveduras, mas hoje, até aqui no nosso contexto, vamos falar principalmente, de facto, de um lactobacillus. Já vamos ver qual é. E os fitoderivados. Também hoje sabemos que temos várias, aqui a parte da fitoterapia já com evidência científica. Temos algumas plantas, por exemplo, a equinácea, que tem muita evidência científica neste contexto, podemos falar do alho, da curcuma e podemos falar também do sambucus nigra, ou seja, o sabugueiro. E agora eu pedia aqui ao back-office que colocasse duas questões, mas eu pedia, era a questão 2 e a 3, porque eu já passei sem querer a pergunta número 1. Portanto, avançávamos aqui já para a pergunta 2. Muito bem. A origem das infecções respiratórias é principalmente viral ou bacteriana? Vamos ver se estavam todos atentos, os que estão aqui a assistir. As infecções respiratórias do trato superior, aquilo que eu tenho vindo aqui a falar. Viral, muito bem. Só para repetir, que fique bem claro, 80% a 90% são virais. O que nos faz, a nós, na farmácia, não é? Evidencia ainda mais a relevância da nossa intervenção neste contexto, não é? Porque não são bacterianas. E aí nas bacterianas temos de facto que encaminhar o doente ao médico, não é? Porque efetivamente o tratamento já será outro. E agora eu pedia a questão seguinte. Se sabem o que são imunomoduladores, estão familiarizados com este conceito, imunomoduladores. De que aguardar a resposta? Sim, 70%, não. Muito bem, então esta sessão acho que vai ser útil. E a pergunta seguinte, se sabem o que são imunoestimulantes? Imunoestimulantes. E as respostas, sim. Muito bem. Então, estamos todos alinhados, podemos avançar. Ora bem. Então, de facto, quando nós falamos em substâncias imunomoduladoras, falamos de substâncias que podem modular e influenciar o sistema imunitário.
E há dois grandes grupos de substâncias, ou as imunossupressoras e as imunoestimulantes. As imunossupressoras vão inibir, não é, retrair a resposta do nosso sistema imunitário, enquanto que as imunoestimulantes, pelo contrário, vão induzir a sua ativação e a sua atividade. As substâncias imunossupressoras são muito úteis, por exemplo, nas situações das doenças autoimunes, mas também no caso dos transplantados, não é? Queremos impedir a rejeição do órgão e a resposta do organismo de rejeição contra aquele agente externo. No caso dos imunoestimulantes, aquilo que nós queremos é, de facto, estimular, ativar a atividade do sistema imunitário, dos seus componentes, no fundo, a nossa resposta, protegendo-nos assim de infecções. E, neste caso, temos dois tipos. Temos os imunoestimulantes específicos, como, por exemplo, as vacinas, são um exemplo, claro, não é? Vamos induzir uma resposta específica e vai estimular esta resposta, mas temos também os imunoestimulantes inespecíficos, onde entram aqui, por exemplo, os micronutrientes, lá está, as vitaminas e os minerais, que são essenciais ao funcionamento ótimo do nosso sistema imunitário, mas também para otimizar, para melhorar a nossa resposta imunitária, mas também os probióticos e pré-bióticos, os tais micro-organismos, vão ajudar aqui, vão estimular, ativar a nossa resposta, deixar-nos mais alertas, mais preparados para nos defendermos, e os fitoderivados, como eu já dei alguns exemplos anteriormente, mas hoje vamos concentrar-nos aqui no sabugueiro. Bom, muito rapidamente, e estamos todos muito familiarizados com isto desde a Covid, todos fizemos aqui um refresh, um remind de imunologia básica e do essencial, e de facto nós temos aqui, ao nível do sistema inato, temos aqui as barreiras, a pele e as nossas mucosas, que são barreiras importantíssimas que nos defendem dos agentes externos, não é? Que eventualmente tentam invadir o nosso organismo. E temos também, ao nível aqui da resposta do sistema imunitário inato e desta resposta inata, aquele sistema que é indiferenciado, portanto, que é inespecífico, que já nasce connosco, não é? E que de facto não tem memória, não é? Temos aqui as células como, por exemplo, os macrófagos, as células dendríticas, os mastócitos, os fagócitos, portanto, todas estas fazem parte destas células e esta resposta é rápida, imediata e é a nossa primeira resposta perante um agente ou um ataque, não é? Externo. E depois, ao fim de umas horas, aqui de um dia, 4 dias, já vemos aqui um outro tipo de resposta, de facto, a tal resposta adaptativa ou adquirida, como o próprio nome indica, não nasce connosco, nós é que vamos preparar esta resposta, que já é uma resposta específica, não é? E com memória associada, estas células com memória, de facto. E aqui falamos essencialmente dos linfócitos B, que vão produzir anticorpos, e os vários tipos de anticorpos específicos, que é a resposta humoral, não é? E a resposta ao nível celular dos linfócitos T. Isto é importante no nosso contexto de hoje da prevenção. Porquê? Porque, de facto, e pensando nos imunoestimulantes, e eu falei nos micronutrientes, nos probióticos e nos fitoderivados, e vou começar pelos micronutrientes, temos uma revisão sistemática de 2020, do ano passado, que evidencia a importância destes micronutrientes aqui em baixo. Vejam bem, a vitamina A, D, C, E, B6, B12, B9 e estes minerais, o zinco, etc., como fatores aqui importantíssimos destes micronutrientes para o funcionamento correto destas células todas que fazem parte do sistema imunitário, no fundo, para o bom funcionamento da resposta inata, mas também da nossa resposta adquirida ou adaptativa. E aqui nesta imagem, talvez não se veja com muita clareza, eu tentei aqui colocar o melhor possível, mas destacando o quê? Que quer na resposta inata, quer ao nível da resposta adaptativa ou adquirida, se olharmos para estes círculos aqui, o que é que nós verificamos? Que ao nível do stress oxidativo, da redução do stress oxidativo, ao nível da regulação da inflamação, ao nível da resposta humoral, da resposta celular, ao nível da proliferação dos linfócitos T e do seu proliferação e diferenciação, aqui ao nível da proliferação e diferenciação também destas células, aqui, aqui ao nível do sistema inato, não é? Portanto, macrófagos, etc. E aqui
também como atividade antimicrobiana, a importância destas células também aqui desta vertente. Vemos como todas estas vitaminas estão sempre presentes. Vitamina C, E, ferro, zinco. Aqui vitamina A, D, C, E, o zinco. Aqui mais uma vez A, D, C, o zinco. A, D, C, E e o zinco. Entre outros, estão presentes em todos. Por isso, já vamos ver que faz sentido neste suplemento alimentar sobre o qual hoje vamos aqui falar também, que de facto inclua estes micronutrientes com mais evidência e que têm um papel importante, não só no bom funcionamento do sistema imunitário inato, mas também do adquirido. E vemos aqui o que é a conclusão desta revisão sistemática, o que é que nos diz? Diz que os micronutrientes com mais evidência, com uma evidência científica mais robusta, relativamente à promoção de uma resposta imunitária ótima, ideal, são aqueles que têm mais evidência, são a vitamina C, a vitamina D e o zinco. Relativamente agora aos imunoestimulantes, que na parte que tem que ver com os probióticos e prebióticos. Se nós, e esta é uma ideia que tem que ficar bem clara, nós não somos um organismo. Nós somos um super-organismo. Um super-organismo, se nós fôssemos contabilizar todas as nossas células, temos muito mais células de micro-organismos que aqui residem, e em vários locais, sendo que no intestino é onde reside, a maioria reside no intestino, destes micro-organismos. De facto, se fôssemos contabilizar estas células todas deste super-organismo que nós somos, 90% são células de micro-organismos. Apenas 10% são células humanas. E temos aqui uma relação entre estes micro-organismos e o hospedeiro, e nós, não é? As células humanas, que é uma relação simbiótica. Portanto, é benéfica para ambos. Mas, por vezes, temos aqui desequilíbrios que nós chamamos de disbiose, não é? E que podemos alterar essa disbiose, esses desequilíbrios, nomeadamente a nível intestinal, maioritariamente através de duas vias. Através da nutrição, conseguimos alterar essa microbiota intestinal, mas também através, por exemplo, da suplementação com probióticos. E esses probióticos e essa microbiota têm uma relação íntima, muito próxima com o sistema imunitário, porque temos 100 trilhões de micro-organismos que residem no nosso intestino, e o nosso sistema imunitário, quer o inato, quer o adquirido, tem que saber distinguir muito bem destes 100 trilhões que aqui residem no intestino, quando é que deve atacar, quando é que é um agente estranho, externo, ou quando é que deve tolerar aqueles que são aqui os residentes habituais, não só a nível intestinal, mas no nosso corpo todo. E, portanto, hoje sabemos que há vários eixos, intestino-cérebro, intestino-sistema imunitário, intestino-pulmão, intestino-pele, entre outros, que estão já descritos e que sabemos que existe esta relação entre a microbiota intestinal e estes órgãos que acabei de elencar. Hoje interessa-nos particularmente esta relação entre o eixo intestino-sistema imunitário e intestino-pulmão, no contexto da nossa sessão de hoje. Depois dizer-vos também que, relativamente aos probióticos, portanto, estes micro-organismos vivos que numa determinada quantidade têm um efeito positivo na saúde do hospedeiro, dizer-vos que há vários mecanismos de ação. Este é um artigo extremamente importante, porque descreve os mecanismos de ação, mas descreve-os de um modo geral, global. E nós hoje sabemos que, de acordo com a estirpe, em concreto, de determinado probiótico, os efeitos podem variar. E, pensando nos lactobacilos, de um modo global, e depois já vou falar de um em específico, os lactobacilos têm um efeito, assim, no modo geral, 3 efeitos que eu gostava de destacar aqui na nossa sessão de hoje. Primeiro, têm um efeito anti-adesão, dificultam a vida aos outros agentes para que consigam aderir ao epitélio. E muitos agentes, para nos conseguirem infectar, invadir, entre aspas, têm que primeiro aderir ao epitélio, proliferar e depois é que exercem o seu efeito ou invadem as nossas células. Portanto, os lactobacilos, de um modo geral, têm este efeito. Por outro lado, conseguem produzir uns péptidos antimicrobianos, conseguem detectar quem são os estranhos, que de repente aparecem aqui nesta microbiota intestinal, ao nível intestinal, não é? Conseguem distinguir os residentes dos estranhos e conseguem produzir péptidos antimicrobianos, os chamados bacteriocinas, que é extremamente importante porque as próprias bactérias, as nossas residentes, conseguem lutar, atacar contra as externas que podem surgir. E temos outro papel importante dos lactobacilos, que isto não é só comum a eles, também há outras estirpes que fazem, que é promove aqui as tight junctions, ou seja,
as ligações que existem entre estas células do epitélio para que elas fiquem bem alinhadas, bem justinhas, bem justapostas umas às outras. E isto é muito importante, porque quando há permeabilidade intestinal, quando há espaços entre estas células, bactérias, vírus, etc., conseguem passar, não é, para a lâmina própria e daqui conseguem chegar à corrente sanguínea e a outras zonas do corpo e produzir infecções, como causam também partes de bactérias, partes de micro-organismos ou até de alimento, de nutrientes mal digeridos, conseguem passar quando há permeabilidade intestinal e criar um quadro de inflamação, subinflamação ou inflamação subcrónica, que é bastante lesivo em termos do nosso sistema imunitário, da nossa resposta e que vai dificultar a nossa resposta imunitária. Quando temos que perceber muito bem aqui o nosso sistema imunitário, quando detecta determinados agentes, não é? Neste caso, uma bactéria, não é? Aqui a verde, o sistema imunitário, neste caso uma célula dendrítica, vemos aqui a comunicar com a microbiota, que está aqui no lado do lumen, vemos que é muito importante saber comunicar e perceber se tem que desenvolver uma resposta do tipo de tolerância, ou seja, anti-inflamatória, não é para fazer nada, não vamos atacar, ou se tem que desencadear um tipo de resposta, onde vai aqui depois libertar vários sinais, interdeucinas e etc., onde a resposta é inflamatória, ou seja, temos que atacar este agente. E, portanto, é importantíssimo este equilíbrio. Aqui, muito rapidamente, isto é um esquema complexo, eu já tive a oportunidade de explicar isto noutras sessões, mas essencialmente temos aqui 3 vias. Portanto, estes micro-organismos comunicam com o sistema imunitário e, assim, resumindo, teríamos aqui 3 vias, mas assim, de um modo muito sintético, e já estou também aqui a olhar para o relógio, o mais importante é percebermos que comunicam não só com o sistema inato, mas também com o sistema adquirido. E que depois esta comunicação, através do sistema linfático, mas também através do sistema da circulação sanguínea, conseguem exercer efeito não só a nível local, mas sistémico, exercendo resposta, por exemplo, já uma resposta específica, linfócitos ativados, já ao nível pulmonar, da microbiota pulmonar, que é extremamente interessante. Portanto, recapitulando mais uma vez, a questão dos imunosstimulantes, dos inespecíficos, os micronutrientes, probióticos e os fitoderivados. E agora, então, vamos ver qual é a proposta da Humana, que de facto é este suplemento alimentar, que se chama Difensil Imuno, que é de facto um imunostimulante, eu diria, completo. Completo porquê? Porque consegue ter aqui um fitotrápico, o extrato de sabugueiro, vitaminas C, D, E e zinco, portanto, os micronutrientes, aqueles que têm mais evidência científica. Depois tem aqui um arabinogalactano, que é um pré-biótico, ou seja, vai servir de alimento para a microbiota intestinal, e se estiver em equilíbrio, está em equilíbrio com o sistema imunitário e com a nossa resposta adaptativa e inata, como eu já demonstrei anteriormente, e também um probiótico termoinativado. Mas, e já vamos fazer aqui uma pergunta em seguida que tem a ver com isto, em concreto, isto é muito comum fazer-se relativamente aos lactobacilos e aos bifidobacterium. Porquê? Porque conseguem, mesmo estando termoinativado, vão exercer o seu efeito ao nível do sistema imunitário. E isto traz alguma segurança extra, não só à formulação, mas também a nós, enquanto hospedeiros. E é útil e pode ser utilizado em crianças a partir de 1 ano de idade e também adultos, com o objetivo exatamente de reforçar, de otimizar a nossa resposta imunitária. Portanto, vemos aqui na imagem, de facto, temos aqui o extrato de sabugueiro, Sambucus nigra, vamos ver aqui a importância do zinco, que tem muita evidência científica, as tais vitaminas, D, C e E, o lactobacillus acidófilos, já vamos ver H122, aqui termoinativado, e depois aqui o pré-biótico, que vai servir aqui de alimento e que vai ser fermentado. Bom, começando aqui pelo extrato de sabugueiro, de facto é uma planta medicinal, já usada há milénios, os chineses já a usam há muitos anos, com aqui uma tradição milenar, uma planta medicinal milenar, sobretudo com efeito ao nível das constipações, resfriados comuns e da gripe também.
E neste caso tem aqui propriedades antivíricas, graças à fração fenólica desta planta, que vai dificultar ou inibir mesmo, até o termo correto é inibir, a replicação viral, de facto, tendo aqui este efeito também ao nível dos vírus em concreto, antivírica em concreto. Mas não só, também aqui a sua fração depois flavonoica e as antocianinas vão ter aqui um efeito não só antioxidante, mas também anti-inflamatória, que também vai ser importante. A FDA considerou, tendo em conta esta evidência científica, que era seguro, no que diz respeito à sua atividade antimicrobiana e antivírica, mas também em 2018 a EMA, a Agência Europeia, também aprovou a alegação que de facto reduz ou contribui para reduzir de facto os sintomas nos quadros dos resfriados ou das constipações. Depois temos aqui, então, como eu estava a dizer, o tal probiótico termoinativado. Aqui o Lactobacillus acidófilos HA122. Portanto, no fundo, ele vai conseguir, apesar de estar termoinativado, vai exercer na mesma o seu efeito, estimulando apenas através da sua parede celular, não é? É o suficiente esses mecanismos para, de facto, despoltar a resposta imunitária adequada e estimular aquilo que deve estimular corretamente para que o sistema imunitário esteja alerta e a funcionar corretamente. Tendo como vantagem aquilo que eu falei há pouco, os efeitos dos lactobacilos, portanto, inibe a adesão e o crescimento dos agentes patogénicos e vai ter aqui um efeito muito importante relativamente ao reequilíbrio aqui da integridade da barreira intestinal. E se a barreira intestinal for mais impermeável, se estiver perfeitamente justaposta, este efeito aqui nas tight junctions, é mais difícil que qualquer agente externo consiga penetrar, consiga invadir. E depois temos aqui o arabinogalactano, que de facto é um açúcar complexo que nós não conseguimos digerir, mas que funciona como pré-biótico, ou seja, vai ser alimento para a nossa microbiota intestinal, que o vai fermentar. E fruto desta fermentação vão surgir os ácidos gordos de cadeia curta, que eu também já tive a oportunidade noutros webinars de abordar, nomeadamente o butirato, o propionato e o acetato. E não só são um alimento, nomeadamente o butirato, principal do epitélio, e portanto o epitélio vai estar bem alimentado e vai funcionar otimamente, mas por outro lado, este butirato também vai ter aqui uma comunicação muito importante com o sistema imunitário, reduzindo de facto a inflamação. E depois temos o zinco, que é conhecido de todos nós, com muita evidência da Cochrane e muitos estudos, muitas revisões sistemáticas, portanto, estudos com elevada e meta-análise, portanto, uma evidência científica muito robusta, consistente, que de facto nos dizem que tem eficácia científica comprovada no que diz respeito ao sistema imunitário e que, mais ainda, quando é administrado nas 24 horas após os primeiros sintomas, consegue reduzir a duração e a gravidade dos resfriados comuns ou constipações. E depois temos aqui este efeito conjugado do zinco com a vitamina C e E, de facto, enquanto antioxidantes, reduzindo também aqui, tendo um efeito também ao nível da inflamação, não é? Reduzindo aqui o tempo da infecção e, portanto, da convalescença, que é importante nós na farmácia, não é? Reduzirmos o tempo em que a pessoa está doente, com estes problemas de saúde menores, neste caso constipações, resfriados comuns, que é onde há mais estudos relativamente à vitamina C e ao zinco. Tem aqui outro efeito ainda, que é como coadjuvante no tratamento, não é? Quando já é necessário antibióticos ou anti-inflamatórios, portanto, tem aqui este efeito também como coadjuvante, que é extremamente importante. A vitamina D também é conhecida de todos nós, eu diria que desde que a pandemia começou, ainda saltou ainda mais para as luzes da ribalta, a vitamina D, e é importante na absorção do cálcio, do fósforo, portanto, não só ao nível de todo o metabolismo ósseo, mas também da regulação do cálcio, do fósforo, mas também ao nível muscular. Mas, para além disso,
e por isso é que saltou aqui para as luzes da ribalta, desde que a pandemia começou, de facto tem um papel também muito importante ao nível do sistema imunitário, e como vimos daquela imagem anterior, a vitamina D estava presente em todas as etapas da resposta, quer da resposta do sistema inato, quer do sistema adquirido, e portanto é aqui esse papel importantíssimo, está presente em todas as etapas. E um papel importantíssimo, de facto, tem que ver aqui pelo facto de ser um ativador dos linfócitos T, fazem parte aqui, de facto, da resposta adaptativa, aqui muito, muito, muito importante. Em suma, temos então um suplemento alimentar, com ingredientes 100% naturais, não é? Em que temos aqui, lá está, o extrato aqui de sabugueiro, com os seus efeitos, temos o zinco, com a evidência perfeitamente demonstrada, temos aqui o símbolo da Cochrane, as vitaminas C, D e E, também com evidência científica e muito suportada, e depois o probiótico termo-inativado, mas que ainda assim exerce o seu efeito, não é? E o pré-biótico, que vai alimentar a nossa microbiota, promovendo aqui também uma resposta ótima do sistema imunitário. Para concluir esta primeira parte, falar-vos de 2 estudos extremamente importantes que foram realizados com o difensil, portanto, com este suplemento. Nem sempre, quando nós falamos em suplementos, temos estudos exatamente sobre aquele produto, e de facto aqui temos o exemplo de 2 estudos que foram realizados em Itália, 2 estudos multicêntricos, este em otite, crianças com otite, cerca de 200 crianças, que dividiram aqui em 4 grupos. O estudo seguinte já em amigdalite, cerca de 120 crianças, que dividiram em 3 grupos, e o que é que foram verificar? Administraram aqui difensil, 10 mililitros de difensil imuno, portanto, todo este imunoestimulante completo, não é? E foram aqui administrar 48 crianças 10 mililitros durante 90 dias, no grupo 2, 10 mililitros de difensil imuno durante 90 dias consecutivos, se bem que no primeiro grupo 20 dias de tratamento, 10 dias de descanso, faltava este detalhe, e o grupo 3, em que de facto administraram 15 mililitros durante 45 dias. Portanto, isto crianças até aos 8 anos de idade, com patologia, não é? Já com otite média serosa. E o que é que concluíram efetivamente deste estudo? Que todas as crianças que tomaram difensil, portanto, estes 3 grupos melhoraram comparativamente ao grupo controle, mas aquele grupo que teve resultados mais interessantes, com maior eficácia, foi de facto o grupo com 10, que tomou 10 mililitros de difensil durante 90 dias consecutivos, porque conseguiam aqui também ter um efeito ao nível da prevenção da inflamação das vias aéreas superiores, melhorando aqui todo o quadro de resposta, diminuindo o tempo de convalescença. E conseguiram também aqui reduzir, de facto, a prevenção, o risco de infecções recorrentes. O outro estudo feito em amigdalites e aqui, de facto, o grupo, dividiram em 3 grupos. No grupo A foi administrado difensil imuno durante 90 dias, 10 mililitros. No grupo B, 15. E aqui as crianças tinham amigdalites, aqui cerca de 120 crianças que dividiram. E, efetivamente, a conclusão aqui foi também que os 10 mililitros durante 90 dias foi, de facto, o resultado com maior eficácia relativamente ao outro. E, portanto, é eficaz aqui nos casos de amigdalite e febre, e reduziu também o tamanho das amígdalas. Para concluir, efetivamente, aquilo que nós sabemos é que o difensil imuno pode ser usado a partir de 1 ano de vida, este imunoestimulante completo. Faz sentido usar nas mudanças de estação, nesta altura do ano, nesta sazonalidade, outono e inverno, momento de elevada prevalência de gripe, mas não só, em que os outros vírus respiratórios circulam, regresso à escola, os exames, porque o stress de facto afeta o sistema imunitário, e nestes contextos que aqui estão descritos também. Qual é a posologia recomendada? 10 mililitros, uma vez por dia durante 90 dias, nas crianças, e nos adultos 15 durante 45 dias, mas é extensível de facto a 90 dias. Para concluir, dizer-vos que, de facto, a prevalência das infecções respiratórias do trato superior é muito elevada e que o risco de se transformarem nas crianças até aos 8 anos de idade, o risco de se transformarem em infecções respiratórias recorrentes é muito elevado. Os imunoestimulantes são eficazes na prevenção,
destas infecções e das agudas, mas também das recorrentes, e como tratamento coadjuvante nas infecções recorrentes. E, de facto, nós na farmácia podemos avaliar o risco de infecção, e aí podemos prevenir, mas podemos também, perante uma infecção, muitas vezes não somos nós que tratamos, precisamos, de facto, da prescrição médica, são medicamentos de prescrição, mas, no caso das virais, podemos não só tratar, como usar tratamentos coadjuvantes, como é o caso aqui do Difensil Imuno. E, de facto, temos aqui uma fórmula única, completa, com 100% de ingredientes naturais e com um excelente sabor, a palatabilidade, e com um copo dosificador que permite, de facto, facilmente administrar aos 10 ou aos 15 mililitros e com evidência científica comprovada. E da minha parte era isto, da primeira parte. Passo a palavra ao Álvaro. Muito bem, obrigado. Vou eu agora partilhar o ecrã. Muito bem, passo muito rapidamente por partilhar aqui convosco alguns detalhes desta ferramenta que vos disponibilizamos, o Difensil Imuno, e de facto, com base numa das questões fundamentais que a doutora Paula já deixou bastante clara, ou seja, a frequência no que diz respeito a esta incidência de infecções respiratórias na criança, mas também um outro aspecto que é muito importante, que é haver ainda números superiores de casos quando estamos a falar das crianças que frequentam um infantário, o simples convívio com os seus irmãos que também frequentam, por sua vez, uma escola ou outra coisa qualquer. Ou seja, sabemos que esta componente social é também um veículo de transporte, portanto, um aspecto adicional a que haja uma casuística bastante elevada. E, portanto, quando agora estamos em pleno regresso à escola, quando vamos ter a mudança de estação, quando começamos a ter os surtos de gripe e os desgastes físicos e mentais, que por sua vez também são fatores predisponentes, é onde propomos de facto o nosso Difensil Imuno. Como já foi dito, esta combinação dos araminolactanos, do sambucos nigra, zinco, os complexos vitamínicos e os lactobacilos acidófilos, é a composição deste produto que vos propomos, com um objetivo concreto de adjuvar aqui para crianças o reforço do sistema imunitário. Há um aspecto que é comum a todos os produtos da Humana. Estamos a falar de suplementos nutricionais, mas é para nós fundamental a combinação da ciência com este tipo, em suporte aos nossos produtos. E, portanto, mais uma vez, o Difensil Imuno aparece suportado por um conjunto de trabalhos que a doutora Paula também referiu, e que, portanto, não me vou prender muito por aqui, porque a ideia-chave é que, no caso dos suplementos nutricionais da Humana, sempre é para nós fundamental a demonstração de que há uma ciência por trás deste produto natural, não só porque isso reforça a confiança que possam ter nesta ferramenta, como por outro lado é para nós fundamental demonstrar o seu modo de ação, a eficácia associada ao seu uso e à sua indicação. E então, aqui já estou um bocadinho, se calhar, a repetir-me, as infecções respiratórias infecções do trato respiratório superior, onde aparecem as otites, as amigdalites, têm consequências nefastas e, portanto, é sempre importante que possamos ter aqui uma atitude de prevenção, como também já foi dito. Está, neste caso, comprovada a melhoria da resposta imunitária através deste ensaio, através deste tratamento, com 10 mililitros durante 90 dias, e também a demonstração
no tratamento adjuvante de casos de otite média de 15 ml dia durante 45 dias. Neste caso, olhando para as indicações, já as vimos há pouco, aqui muito mais relacionadas com o momento em que de facto elas se podem manifestar, e agora, depois de termos estado com uma vida muito diferente nestes últimos meses, volta a haver um convívio ao nível das escolas, e a criança volta a ter uma vida normal como antigamente, portanto vai haver certamente um recrudescer de todas estas patologias associadas aos vírus, neste caso bem mais pacíficos do que outros, mas que vão passando durante esse período e durante esses momentos de vida social. Portanto, no caso da criança, 10 ml uma vez ao dia durante 90 dias, um ciclo de prevenção, conforme comprovado pelos estudos que vimos. No caso do adulto, 15 ml uma vez ao dia durante 45 dias, extensível naturalmente a 90. O Difencil, o que é que ele é? Em resumo, uma fórmula de ação estimulante única com ingredientes como o sambucus nigra, os prebióticos, zinco, arabinolactanos, vitamina C e E. É um produto natural, todavia, como sempre gosto de sublinhar, avaliado cientificamente e suportado com fundamento a partir destes estudos, uma excelente palatabilidade, ele é administrado com um copo doseador de fácil uso e a eficácia, é isso, já vi aqui algumas perguntas, aquilo que se comprovou foi a eficácia através destes estudos que publicamos. E pronto, um rápido resumo de... Agora tenho eu que fazer aqui o unshare, já fiz o unshare, e passar de novo a palavra à doutora Paula Iglesias. Isto foi mesmo só um bocadinho para respirar fundo. E passamos para a nossa reta final dos casos práticos. Ora, nós na farmácia, como já vimos, de facto, temos aqui podemos assumir, ter aqui um papel extremamente relevante ao nível da prevenção, particularmente agora neste outono e inverno, com o regresso à escola presencial das nossas crianças, mas não só, também os pais ao trabalho presencial, muitos deles, e portanto, torna-se ainda mais importante esta questão da prevenção, que já tinha sido transportada aqui para as luzes da ribalta nos últimos tempos, de facto devido à pandemia, mas neste contexto que vivemos agora mais ainda. Portanto, de facto, este webinar é extremamente oportuno no timing em que ocorre, porque pode aqui permitir-nos aqui trabalhar com mais esta ferramenta, não é? Com o Difencil Imuno. E, de facto, é importante sabermos avaliar o risco, se o risco da criança ter aquela infecção a respeito do trato superior, do respiratório, trato superior, se é baixo, moderado ou elevado, e aí, no caso de ser moderado ou elevado, de facto, podermos proativamente recomendar um imunoestimulante, neste caso completo. Depois, perante um caso já de uma infecção com amigdalite ou otite já declarada, portanto, em que situação de dispensa de uma prescrição, não é? Com antibiótico, por exemplo, o que é que nós podemos fazer aqui também em termos de não só acelerar a recuperação, como também prevenir que se transforme numa situação de recorrente, não é? E, mais uma vez, aqui os imunoestimulantes são importantes. Depois de saber quais é que devemos usar, com base na evidência científica, e no caso temos estes dois estudos de suporte extremamente interessantes para nós, portanto, não só individualmente de cada um dos seus constituintes, mas do Difencil, portanto, da associação deste suplemento completo. E depois o que é que podemos fazer em termos de automedicação, não é? Quando vêm ter connosco, se faz sentido ou não, quando nos solicitam algo para reforçar as defesas, mas também no contexto da dispensa de determinados medicamentos, não só de antibióticos nestas situações, mas de outros também,
por exemplo, para a rinite alérgica, para a asma, etc., fará ou não sentido avaliar o risco e propor um imunoestimulante a estas pessoas? E aqui é importante percebermos mais uma vez esta questão do risco. O risco de ocorrer uma IRR ou uma IRA aguda ou recorrente é moderado, baixo, elevado. E eu acho que se o risco for moderado ou elevado, devemos intervir. E aqui já percebemos que o grupo etário até aos 8 anos é, por si só, já um fator de risco. Este regresso à escola, à proximidade também, este regresso ao trabalho. Este período do ano é um período crítico, de maior risco, há mais vírus a circular e, de facto, estamos em ambientes mais fechados, a transmissão, o risco é maior e, portanto, conjugam-se estes fatores todos para decidirmos se o risco é moderado ou elevado e aí podermos, de facto, intervir. E no contexto da indicação farmacêutica, não é? Que será provavelmente aquele que é o mais fácil, mas nem sempre, porque provavelmente é aquele que é um desafio até maior, porque estamos a trabalhar ao nível da prevenção. E muitas vezes o nosso mindset não é propriamente esse, é mais de tratar e do doente também. Ora, então, primeiro caso prático. A mãe de Joana, que é uma criança muito saudável, portanto, aqui temos um risco aparentemente mais baixo, não é? Vem à farmácia e pergunta o que poderá fazer para reforçar as defesas da filha neste inverno com Covid. Portanto, aqui já é uma situação em que, de indicação farmacêutica, efetivamente, dá-nos esta oportunidade, mas em que a mãe já nos pede algo para reforçar as defesas. E aqui, se quisermos usar um imunostimulante completo e trabalhar neste contexto da prevenção, aqui um pouco reativamente, não é? Porque a mãe é que já nos solicitou, temos de facto aqui difensilimuna, com a posologia que já foi descrita anteriormente, que é recomendada, 10 ml por dia durante 90 dias. E aqui esta questão da duração, eu não sei se depois se há alguma questão ou não sobre isto, mas pode ser interessante, 90 dias mais ou não, porque 90 dias, de facto os estudos foram feitos e incidem aqui sobre 90 dias, mas porventura será que precisávamos de mais estudos para saber se podíamos prolongar ou no período de maior risco, que são este outono e inverno, não é? Portanto, há algumas questões aqui que podem surgir se acharem interessantes para debatermos. O segundo caso, Tomás tem 4 anos, portanto continuamos aqui neste grupo das crianças, não é? Mais uma vez temos uma criança saudável, portanto o risco mais baixo, alimenta-se bem. Quando sai do colégio vai sempre brincar no parque. Desde que as aulas recomeçaram, que há sempre crianças doentes com infecções respiratórias virais. E por isso a mãe pergunta ao farmacêutico se existe algum tratamento preventivo. Portanto, aqui já há um contexto escolar, já temos aqui um risco moderado, apesar de ser uma criança saudável, não é? Face a esta situação. E aqui, mais uma vez, podemos recomendar a difensilimuna 10 ml por dia durante 90 dias. Depois temos aqui já Pedro, que tem 7 anos, gosta de jogar futebol com os amigos ao final da tarde, fica sempre transpirado. E aqui as mudanças de temperatura, não é? Os choques aqui térmicos. O tempo está a mudar e a mãe de Pedro, preocupada, pergunta ao farmacêutico o que poderá dar ao seu filho para reforçar as suas defesas neste outono e inverno com Covid-19, uma vez que o filho costuma ter muitas otites. Então aqui já temos vários fatores de risco. Já provavelmente estamos a trabalhar aqui num risco moderado ou até um risco elevado. Tínhamos que perguntar aqui já quantas otites é que teve no último ano ou nos últimos 6 meses para percebermos se estamos num risco moderado ou num risco elevado. Então, mais importante ainda, aqui a nossa prevenção. Se o risco for moderado e elevado, mais ainda, não é? Se justifica. E aqui temos um exemplo, lá está, de um imunostimulante completo, que vai atuar nas várias vertentes do sistema imunitário. Mais uma vez, 10 ml, 90 durante uma vez por dia, idealmente entre refeições, para otimizar aqui a absorção, e durante 90 dias. Mariana tem 6 anos e é frequente ter amigdalites, constipações, portanto, resfriado comum e tosse. Portanto, já temos aqui, mais uma vez, um risco moderado e elevado. Era preciso saber quantas teve no último ano, não é? Neste inverno com Covid, que se aproxima, a mãe pergunta o que poderá dar para reforçar as defesas de Mariana. Mais uma vez, aqui, risco moderado ou elevado, dependendo do número de otites e de amigdalites que teve no último ano, não é? E aqui a nossa recomendação pode ser, mais uma vez, 10 ml por dia durante 90 dias, nesta perspectiva do imunostimulante completo para otimizar a resposta imunitária. Claro que todas estas medidas devem ser, obviamente, sempre precedidas de uma alimentação equilibrada, saudável, da prática de exercício físico e de um sono equilibrado e repousante. Faltou aqui fazer esta chamada de atenção. Quinto caso,
Francisca tem uma filha com 3 anos e um filho com 1 ano. Ambos estão na creche. A sua preocupação é saber o que poderá fazer para reforçar as defesas dos seus filhos neste inverno com Covid, mas também as suas e as do seu marido. Portanto, aqui já nos dá esta outra perspectiva de prevenção, não só nas crianças, mas também no agregado familiar, porque sabemos, como eu disse no início, é muito frequente as crianças transmitirem depois estas infecções virais aos seus pais. Com isso, absentismo não só das crianças, mas dos pais também ao trabalho. As crianças à escola e os pais ao trabalho. Portanto, aqui avaliar o risco e, de facto, temos esta possibilidade de 10 ml por dia durante 90 dias para as crianças, sendo certo que aqui temos uma criança com 1 ano e com 3 anos, portanto, pode ser administrada a partir de 1 ano de idade, e os pais podem fazer 15 ml durante 45 dias, que pode ser extensível para 90, como foi descrito anteriormente. A mãe de Miguel tem 4 anos, apresenta uma prescrição com um antibiótico. Ou seja, aqui já estamos num quadro, já não estamos no serviço da indicação farmacêutica, aqui já estamos num quadro de dispensa e da importância de termos aqui, de identificarmos riscos durante a dispensa relacionados com os antibióticos, medicamentos para a asma, rinite alérgica, etc. E outras situações, poderíamos aqui elencar, por exemplo, até durante a vacinação, que se aproxima agora no fim de outubro, contra a gripe sazonal, no outro grupo etário, obviamente, mas a importância de integrarmos a avaliação do risco durante a nossa prática diária, durante a dispensa, aquilo que muitos chamariam cross-selling ou upselling, mas que eu chamo avaliar o risco, predizer o risco e como é que de facto podemos dar mais e melhor saúde aos nossos doentes, atuando ao nível da prevenção e não apenas do tratamento. E, portanto, aqui temos uma prescrição com antibiótico para uma amigdalite e queixa-se que as aulas começaram há 2 semanas e que o filho já está doente. E também vimos dos estudos anteriores, não é? Tínhamos até um estudo de difencil em amigdalite e outro em otite média serosa, que de facto aqui podemos utilizar o difencil 10 ml por dia durante 90 dias, não só neste caso vai reduzir a inflamação e vai acelerar o processo de recuperação, como vamos também minimizar o risco de recorrências. Caso 7. E é o último caso de crianças. José tem 9 anos e o irmão Manel tem 7. Ambos têm asma e pele atópica. E houve aqui um aspecto que eu me esqueci de referir anteriormente, que tinha a ver com os fatores de risco para estas infecções virais do trato respiratório. E de facto, quem já tem as crianças com asma e com pele atópica, com um quadro aqui de alguma maneira já do foro alérgico que possa estar associado, tem uma propensão, tem um risco maior de desenvolver estes quadros. E, portanto, o risco é maior, o risco sendo moderado ou elevado, devemos, sem dúvida nenhuma, intervir ao nível da prevenção. E, portanto, aqui já temos este risco maior devido a estes problemas que já manifestam e, portanto, é frequente no inverno ficarem constipados e com tosse. A mãe apresenta 12 prescrições com os medicamentos habituais para a asma dos seus filhos. Portanto, aqui, mais uma vez, é fundamental, não só porque tem asma, mas também porque os seus problemas já de pele atópica e alergias, é muito importante, de facto, reforçar aqui o que é que podemos fazer para otimizar a resposta do sistema imunitário. E aqui temos esta opção também para os 2 irmãos, 10 ml para cada um por dia durante 90 dias, durante 3 meses. E agora passamos para um caso já de um adulto. Maria tem 30 anos, e apresenta uma prescrição com os seus medicamentos habituais para a rinite alérgica e para a asma. No entanto, a sua preocupação é saber o que poderá fazer para reforçar as suas defesas neste contexto de regresso ao escritório. E aqui, mais uma vez, temos o risco moderado, não é? Ou elevado. Agora percebeu aqui o histórico, se costuma ter infecções ou não enquanto esteve no último ano, embora tenha sido um ano atípico, não é? Efetivamente, em casa e com todas as restrições de obrigatoriedades, de uso de máscara, etc., não é? Mas, de facto, é importantíssimo aqui prevenir, no caso daqui da Maria, e sendo adulta já subimos, não é? De 10 para 15 ml por dia durante 45 dias, extensível para os 3 meses também, os 90 dias. E o último caso prático que eu gostaria de partilhar convosco hoje, um casal de 70 anos, José e Teresa, apresentam as suas prescrições contra a vacina, com a vacina contra a gripe sazonal
e que vai começar agora, não é, no fim de outubro, a administração, e portanto, esta mais uma época contra a gripe sazonal, e de facto a preocupação de ambos é saber o que poderão fazer para reforçar as suas defesas neste inverno com Covid. Ambos estão vacinados contra a Covid. E aqui é mais uma situação que podemos recomendar este imunoestimulante completo, 15 ml por dia, para cada um, durante 45 dias, extensível aos 3 meses. Para concluir esta sessão, antes de avançarmos para as perguntas e respostas, dizer-vos que, de facto, as mensagens-chave desta sessão, que é importante reter deste nosso serão farmacêutico, é que, de facto, a prevalência das infecções respiratórias de trato superior agudas é muito elevada e a sua recorrência também. E, portanto, é aqui que nós temos que intervir, não só minimizando as agudas, mas o risco de recorrência. Os imunoestimulantes são eficazes, quer na prevenção, quer no tratamento coadjuvante das infecções agudas e das recorrentes, e, portanto, podemos usar, fazem parte aqui do nosso arsenal terapêutico preventivo, não é? Avaliar o risco de infecção é importante, lá está, o risco é baixo, moderado ou elevado. Eu defendo que devemos intervir quando o risco for moderado e elevado. Tratar uma infecção, ou aqui, se estiver ao nosso alcance, se for viral, não é? Portanto, são os sintomas, será sintomática, e acelerar a cura, não é? E diminuir a gravidade e a severidade, a gravidade e a duração do tratamento com imunoestimulante, mas aqui no caso das bacterianas também, só que aí dependemos, não é, da prescrição do médico, esse tratamento de base. E depois temos aqui difencilimuno, de facto, este suplemento alimentar, com uma forma única, completa, eu diria, aqui atuando nas vertentes todas, tem um bocadinho de cada um dos tipos de imunoestimulantes, não é? Fitoterápico, o extrato sabogueiro, os micronutrientes, aqueles com mais evidência científica, e um probiótico e pré-biótico, e com evidência científica no que diz respeito à eficácia, mas também à segurança, dito pela FDA e pela EMA. E a possibilidade, de facto, de nós integrarmos na nossa prática clínica, e digo isto no âmbito da dispensa de determinados medicamentos, avaliar o risco deste tipo de infecções respiratórias de trato superior e, com isso, recomendarmos a toma do imunoestimulante, mas também no contexto da indicação farmacêutica, portanto, integrar nos nossos protocolos a recomendação, ou seja, a prevenção através do uso de imunoestimulantes com evidência científica, como é o caso deste suplemento da Humana. E, sem dúvida, eu acredito nisto, é a minha prática diária, que a nossa intervenção, quer no âmbito da indicação farmacêutica, quer no âmbito da dispensa, ou na validação da automedicação, quando nos é solicitado determinado produto, de facto, a nossa intervenção pode dar mais e melhor saúde às crianças e, neste caso, também aos adultos. Sendo certo que aqui, quando trabalhamos em prevenção, provavelmente é mais difícil avaliar os resultados, não é? Que é não ter uma infecção respiratória, do que quando trabalhamos ao nível do tratamento, por exemplo, tratar um resfriado comum, ou a constipação, ou uma tosse, que tratamos todos os dias, não é? Mas de facto este é o caminho, evitar que as pessoas fiquem doentes, que quando ficam, que seja durante o menor tempo possível e com uma gravidade menor, e evitar complicações. E aqui temos de facto uma opção terapêutica, o difencilimuno, que nos dá aqui, que nos ajuda a cumprir de facto este repto. Muito obrigada a todos. Estou disponível para as questões. Muito bem. Já temos aqui um conjunto de questões que vou tentar aqui gerir, e temos umas quantas. Temos aqui uma questão da Simone Castro relativamente ao facto de difencilimuno poder ser ou não administrado a insuficientes renais. Isto será algo que teríamos que remeter para a recomendação do médico em função do cenário específico que ele não há evidência. Não há evidência. Não há evidência que suporte essa recomendação. Depois, a mesma coisa quando se pergunta aqui, é uma pergunta da Ana Benedito, se o Difencil é seguro na grávida e no lactente. É um produto à base de ingredientes naturais, está aprovado para crianças a partir de 1 ano de idade e, portanto, é aí que está a nossa recomendação, é, de facto, a partir do ano de idade. Não temos estudos em grávidas e, como tal, remetemos também essa decisão para o médico.
Nem em lactentes também até 1 ano de idade, não é? Portanto, Nem em lactentes até a 1 ano de idade. evidência científica, os estudos e aquilo no qual nós estamos defendidos, suportados na farmácia, a verdadeira farmácia baseada na evidência científica, é exatamente isto que significa, é o que é que os estudos nos dizem, as recomendações, não é? E neste caso, mais de 1 ano de idade. Temos também aqui uma pergunta da Maria Teresa Dias, aliás são 2 perguntas numa, uma referente aos doentes, se está indicado em doentes celíacos, neste caso ele não tem glúten, sim, em intolerantes à lactose é que já não. E portanto são 2 perguntas em que a resposta seria sim quanto aos doentes celíacos, não quanto O mesmo para os diabéticos, não é? Exatamente. Esta linha de raciocínio que também está colocado e que de facto, não sei o que pensa Paula, mas tendo em conta que há uma determinada quantidade de açúcar, etc., também há uma decisão médica em função da frequência. Não, neste caso é um suplemento alimentar, não é? E se coloca aqui a questão ao farmacêutico, claramente a resposta será não. Não há evidência. Efeitos do farmacêutico, absolutamente. E portanto tem açúcar na composição, não faz sentido. Muito bem. Não vamos nós estar a introduzir isso, não é? Claro. Havia também aqui uma pergunta que foi aquele esquema que não estava muito visível, não é, Paula? Onde é que se podia ver mais explicitamente? Das vitaminas e do sistema imunitário. É no esquema review dos Eu posso enviar o artigo. Perdão? Para quem quiser saber mais, é uma revisão sistemática e eu acho que é muito interessante. Sim. E portanto podemos deixar isso, identificar esse artigo mais tarde. Depois, novamente, os doentes diabéticos. Mas essencialmente a conclusão dessa revisão relativamente aos micronutrientes, não sei se a pergunta vinha nesse sentido, de facto o esquema é grande, eu tentei colocá-lo, mas de facto não ficou muito visível. Mas a conclusão principal é que, efetivamente, praticamente todas as vitaminas e minerais estão envolvidos em todas as etapas da resposta imunitária. Desde a integridade da barreira, portanto, quer das mucosas, quer da pele, até à resposta inata e à resposta adquirida, ou do sistema imunitário adquirido ou adaptativo. E depois, aquelas que já têm mais evidência, a evidência mais robusta, é de facto relativamente à vitamina C, D e ao zinco. E logo a seguir aparece o selênio. Muito bem. Temos também aqui uma pergunta colocada pelo Cláudio Almeida, relativamente à taxa de absorção dos vários constituintes. Ora, a Paula dirá, mas são aos estudos que temos disponíveis, aquilo que foi feito foi um estudo versus com medição da taxa de eficácia perante uma determinada condição, portanto, em concreto, sobre a absorção dos diferentes componentes não temos a eficácia demonstrada, como tantas vezes acontece, verdade? Da associação. Da associação. Depois há aqui uma pergunta que de facto da Sandra Mendes. No caso de um paciente estar a fazer antibiótico, mantém-se a necessidade de distanciamento de 2 horas na toma? Não sei o que lhe parece. Sim, não sei se essa questão será por causa do probiótico termoinativado. É a nossa interpretação. É a nossa interpretação. Pronto. Aí fará sentido distanciar da toma, sim. Então a resposta é sim. Fará sentido distanciar. E, idealmente, como eu disse há pouco, mas não sei se ficou bem evidenciado, porque eu já estava aqui a olhar para o relógio e a sentir-me pressionada, que é a questão de, idealmente, ser entre refeições. Muito bem. Depois, temos aqui a Ruth Alves, que nos pergunta sobre o uso de difencil durante 8 dias na otite amigdalite. Eu basicamente aí recordava que o nosso estudo, porque estamos a falar aqui de uma atitude de prevenção e não de tratamento agudo, remete para os tais 10 mililitros durante os 90 dias. E, portanto, à partida penso que será essa aqui a resposta. Concorda comigo, Paula?
Sim, concordo, efetivamente, mas eu percebo essa questão, até decorrente dos estudos, não é? Eu própria pensei nisso, se numa fase aguda, de facto faria sentido, até porque um dos estudos aponta nesse sentido, fazer 15 mililitros e depois, então, passar para os 10 durante os 90 dias. Não sei se a questão vinha um bocadinho nesse sentido. Hipoteticamente, Durante a fase aguda, 15 mililitros, imaginando durante uma semana, pensando aqui no tratamento da antibioterapia, não é? E depois então passar para 10 durante 90 dias. Não temos evidência nesse sentido, os estudos não foram feitos dessa maneira, mas pela lógica e cientificamente e com o que se sabe sobre cada um destes constituintes, pode fazer sentido, não é? Mas a evidência, e se quisermos ter uma prática exclusivamente baseada na evidência, não temos suporte para dizer ou para fazer isso. Mas, cientificamente, com o que sabemos destes constituintes, não é? Até parece fazer sentido. Isto porque o sistema imunitário tem necessidades superiores, em fase de ataque, digamos assim, tem necessidades superiores, não é? Destes micronutrientes e não só. Podemos dizer que há aqui 3 tipos de necessidades, não é? O estadio normal, o funcionamento ótimo e depois quando estamos sob ataque. Muito bem. Aliás, isto viria na mesma... Também há uma proliferação maior de determinadas células do sistema imunitário, portanto as necessidades de aporte também aqui serão maiores. Por isso é que em muitas situações, e vemos isso, é muito claro, há estudos nesse sentido, por exemplo, relativamente à vitamina C e à vitamina D, não é? De que de facto as doses devem ser aumentadas quando a pessoa está durante a infecção, não é? Durante o período de infecção. Não sei se a pergunta vinha um bocadinho nesse sentido ou não. Não está tão específico, mas enfim, interpretaria dessa forma, sim. Depois também, um bocadinho na mesma linha, uma pergunta sobre a posologia no contexto de tratamento ou no contexto da prevenção, e a duração é a mesma. Bom, uma vez mais, remeter para as publicações, não é? 10 mililitros a 90 dias, 15 mililitros 45 dias, e provavelmente fica aqui a vontade de podermos pensar nesta... Mas porquê? Porque os estudos foram desenhados nesta perspectiva de prevenir, e talvez de sublinhar, e se calhar eu acelerei um bocadinho na parte dos estudos por causa do tempo, mas foram desenhados para se avaliar a prevenção da recorrência, ou seja, para demonstrar se de facto o difensil imuno nos defendia ou não contra uma nova infecção. E daí essa questão do tempo, não é? Daí a ideia do preventivo, evitar que uma situação aguda se transforme numa situação recorrente. Muito bem. E há aqui uma questão sobre mais relacionada com a interação com outros produtos, que de facto não temos aqui grande demonstração, embora não consiga perceber à partida, que é poder ser ou não... Com vitamina C ou D em monoterapia? Não, neste caso é com varfino. Não sei, tem que ser visto. Pois não, tem que ser visto. Não sei. Eu penso que sim. Tinha que se ver, sim, não sei. E nas doses muito que bem. estão... E pronto, neste momento penso que temos algumas repetições e temos as perguntas essenciais respondidas. Resta-me então agradecer a presença de todos, agradecer naturalmente, enfim, mais uma belíssima apresentação que tivemos por parte da doutora Paula Iglesias e uma organização fantástica deste grupo da Farmácia e Distribuição. Muito obrigado, uma muito boa noite a todos e esperamos vê-los em breve em mais uma edição com qualquer outro produto da Humana, uma vez que o nosso portfólio ainda tem pano para mangas. Muito obrigada mais uma vez e boa noite a todos. Fiquem bem.
Adeus, boa noite. Até breve. Obrigado. Obrigada, boa noite.